Olá! 1993 foi o ano do diretor Steven Spielberg. Isso porque ele lançou dois filmaços que foram campeões em um certo setor. Primeiro, o campeão de bilheterias, Jurassic Park, e depois o campeão do Oscar, esse filme que também está completando 30 anos de lançamento. E se chama A Lista de Schindler, que para mim é uma obra de arte, é uma tradução do que é a arte do cinema e um dos meus filmes favoritos em todos os tempos. Esse aniversário de 30 anos foi nesse mês de dezembro e eu não podia encerrar o ano sem falar desse filme. Então vamos viajar no tempo para se revoltar e se emocionar também? Júnior Guimarães, tomada 1. O filme é ambientado na Segunda Guerra Mundial e conta a história do empresário e oficial alemão Oskar Schindler, vivido por Liam Neeson, que fundou uma fábrica de panelas para contratar o maior número possível de judeus, livrando-os assim dos horrores do Holocausto nazista. A Lista de Schindler é um dos filmes mais contundentes e dolorosos a abordar o nazismo e o Holocausto judeu. Ele e o outro chamado O Pianista, do diretor Roman Polanski. E o filme não fala sobre o Hitler. Na verdade, ele menciona pouquíssimas vezes a palavra Hitler. Isso porque o filme não quer mostrar o criador, mas sim a criatura e o quanto ela cresceu e se tornou muito maior que o seu fundador, Adolf Hitler. E essa ausência do Hitler na história, somado a tudo que acontece no filme, mostra o tamanho da força da ideologia nazista e o impacto que ela causou no mundo. E o interessante é que o filme não precisa mostrar o Hitler para mostrar o que ele causou. Ele só mostra o nazismo se alimentando por si só, mostrando momentos de sadismo, de crueldade e do quanto a maldade do ser humano atinge potenciais que a gente não imagina. O nazismo foi o principal mal a ser combatido durante a Segunda Guerra Mundial. E essa guerra começa em 1939 e dura até 1945. E na história real, o nazismo ele começou muito antes disso. Só que o filme começa justamente em 1939, ano do início da guerra. Mas o filme não deixa o espectador perdido, porque ele contextualiza a situação toda através das legendas, colocando o ano de determinado evento, o que aquele evento representa. E essa narrativa ajuda a gente a remontar toda a trajetória nazista, como o corredor polonês, o gueto dos judeus e também as câmaras de extermínio, incluindo Auschwitz. E no meio dessa trajetória surge a figura do Oskar Schindler, que é um alemão totalmente diferente dos outros que a gente está vendo ali. É um cara bonitão, tem muita autoridade, as pessoas querem se aproximar dele, ou seja, ele tem uma influência, a gente enxerga isso nele, e essa construção do personagem é muito bem colocada através de vários planos e da própria atuação incrível do Liam Neeson interpretando Oskar Schindler. Ele é o cara que vai construir uma indústria de panelas para inscrever vários judeus e assim salvá-los do extermínio nazista. E ele representa uma bondade bem diferente daquele estereótipo da pessoa bondosa que enfrenta tudo e a todos. Ele faz isso também, mas de maneira esperta e tentando fazer negociações, subornos. E ele usa da própria influência nesse meio nazista para fazer atitudes não nazistas. Só que infelizmente ele não pode fazer muita coisa, porque são milhões de judeus e ele não pode colocar milhões de judeus dentro de uma indústria de panelas. E a atuação dele, não do ator, mas do personagem Schindler, mostra o quanto a bondade dele é ínfima perante o gigantismo da maldade humana. Só que o roteiro do Steve Zaillian não mostra ele como o ápice da bondade, mas de alguém que tem suas falhas, que é cheio de desvios, mas também mostra que isso não invalida a humanidade que ele tem e o que ele representa para o povo judeu. Mas para exemplificar essa humanidade dele e o que o filme passa, eu preciso dar um aviso de spoiler, porque eu vou falar do final, tá? Mas assim, não é um spoiler perigoso, porque é uma história baseada em história real e é uma coisa que você pode saber só dando um Google. Bom, no final do filme, a rendição alemã faz com que o próprio Schindler
também precise ir embora porque ele vai ser perseguido e tudo mais, já que ele é um oficial nazista. Só que é interessante ver ele junto com os judeus, e ele mostra toda a decepção que ele sofreu consigo mesmo e esse sentimento de impotência de não ter podido ajudar mais pessoas. E em resposta a essa reação do Schindler, nós temos a felicidade e a gratidão nos olhos do personagem de Ben Kingsley, que mostra que toda bondade é valiosa, mesmo parecendo insuficiente. É como ele mesmo fala no filme: aquele que salva uma vida, salva o mundo inteiro. Agora, a partir dessa frase, me diz quantos mundos o Schindler salvou, quantas gerações estão vivas só por esse gesto dele. E o Liam Neeson está em um grande momento na sua carreira com esse papel, porque ele exala essa autoridade, esse cinismo e, posteriormente, essa fragilidade e o momento final onde ele desmonta ao perceber a própria incapacidade de abraçar o mundo. E o Ben Kingsley, gente, o Ben Kingsley mata só com o olhar, com essa atuação muito contida e muito sensível também, e que diz muito sem fazer muitos gestos. E não tem como falar do elenco sem falar no vilão do filme, que é o oficial Eamon Gott, interpretado pelo Ralph Fiennes, que também aqui está espetacular. Ele foge de qualquer caricatura nazista, ele é um oficial que está fazendo o seu trabalho e que parece que não gosta do que está fazendo porque precisa lidar com gente que ele odeia. E a manifestação desse ódio e essa maldade que ele tem, que é inerente ao nazismo, é uma coisa repugnante e que dói só de ver. Como, por exemplo, a cena em que ele acorda cedo e a primeira coisa que ele faz é mirar em um judeu qualquer e atirar. E sim, matar mesmo, como se ele estivesse tomando um café da manhã. E a cena final dele, que eu não vou entregar, mas ele mostra o quanto realmente ele não se arrepende do que fez. Mas mais interessante que as atuações de forma isolada é a química entre os personagens e a relação entre eles e o quanto isso representa para o filme, que são a relação do Schindler com o Stern e a relação do Schindler com o Eamon Gott. E falando nessas relações, o filme usa muito de simbolismos e da semiótica. Por exemplo, na primeira conversa que o Schindler tem com o Stern, eles estão um do lado, outro do outro, e no meio uma janela aberta. E na conversa com o Gott, existe um ângulo semelhante, só que sem janelas, apenas uma parede fechada. E essa diferença de ambientes vai ser o prenúncio de como essas relações vão se desenvolver ao longo do filme. A montagem paralela tem um uso muito bem colocado aqui nesse filme, como por exemplo na cena em que Schindler chega na casa nova, onde ele está hospedado, e ele fica encantado, e por outro lado os judeus chegam na sua casa nova, depois que foram despejados, e eles ficam arrasados. Existe muita rima visual, especialmente no que diz aos trens e às fumaças dos trens. E falando nisso, tem uma cena de trem aqui que ele é uma referência direta a Encurralado, que é o primeiro filme do Spielberg, onde, assim como naquele filme, o trem chega a Auschwitz em um ambiente escuro e só com os faróis acesos, mostrando como se aquilo simbolizasse uma presença demoníaca. E outra simbologia interessante é a mudança na cor dos olhos do Schindler, que no início do filme ele está com os olhos bem claros, mostrando, né, que ele é um alemão, puro e tudo mais, mas que ao longo do filme parece que a fotografia dá um jeito de deixar os olhos dele mais escuros, ou menos claros, como se ele fosse, digamos, ficando cada vez menos nazista. E o preto e branco desse filme é de uma beleza que não só reforça essa viagem no tempo, como também torna o filme imune ao envelhecimento. E que beleza de fotografia é essa do Janusz Kaminski, que ele faz uma manipulação de cores e coloca essas cores em momentos-chave da história. Como, por exemplo, no início, na vela da oração judaica, no meio do filme com a garotinha de vestido vermelho, e no final, quando tudo deixa de ser preto e branco e fica colorido. Então toda essa manipulação de cores tem a sua mensagem, tem o seu propósito. E a trilha do John Williams está simplesmente linda, ela está séria, sem aquele caráter de blockbuster que ele tinha em outros filmes, e traz um misto de melancolia e também esperança.
E a edição do Michael Kahn é primorosa na fluência da narrativa e também na passagem do tempo, fazendo com que essas 3 horas e meia quase passem, voando. E por trás de tudo, claro, o diretor Steven Spielberg, que junta todas essas ferramentas e forma uma mistura muito homogênea em uma direção madura, sóbria, decidida e cheia de sensibilidade e muito tributo ao povo judeu. E, gente, o que ele faz no final, aquela arrebatadora homenagem no final, simplesmente não tem igual na história do cinema. Se eu perguntar qual é o melhor filme de Steven Spielberg, se eu classificar em termos de números de citações, eu acredito que o filme mais citado seja Os Caçadores da Arca Perdida, em segundo lugar, Tubarão, e em terceiro vai ficar dividido entre as outras obras-primas do Spielberg. Mas eu acredito que nesse terceiro lugar, um desses filmes vai ser A Lista de Schindler. E eu me encaixo nisso, porque eu acho A Lista de Schindler maravilhoso e o melhor do Spielberg. E olha aqui, A Lista de Schindler. Olha, gente, a capa de A Lista de Schindler, eu acho essa capa simplesmente sensacional, mostrando uma mão ajudando a outra e por trás, olha, os nomes, na verdade, da lista que o Schindler fez de cada judeu aí para poder participar desse trabalho, né? Esse trabalho, entre aspas. Tá bom? Olha aqui, E é um DVD duplo, tá? Duplo e com extras muito bacanas sobre nazismo, sobre o Holocausto judeu, testemunhos, enfim. É incrível e recomendo que você tenha em casa. Como eu disse no início, A Lista de Schindler foi o campeão do Oscar, levando 7 prêmios. Melhor filme, direção para o Steven Spielberg, aliás, o primeiro Oscar da carreira dele. Tem também melhor roteiro adaptado, melhor trilha sonora, edição, fotografia e melhor design de produção. Todos merecidíssimos. A Lista de Schindler é uma obra de arte doloroso, comovente, impecável tecnicamente. Para mim, ele é perfeito do jeito que ele é e é capaz de salvar a humanidade de cada espectador que assiste. Assim como a minha. Eu senti que a minha vida foi salva pelo Spielberg e só isso já é suficiente para eu exaltá-lo eternamente. Afinal de contas, aquele que salva uma vida, salva o mundo inteiro. The list is life. All around its margins lies the gulf. E você, o que acha de A Lista de Schindler? Coloque aqui nos comentários que eu quero saber. Gostou do vídeo? Então aperta aqui no like, compartilhe nas redes sociais, nos grupos de cinema, da família, dos amigos e de outros fãs de Steven Spielberg. E não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e não perder nenhum dos nossos vídeos e nenhuma de nossas outras críticas de filmes antigos também. No mais, muito obrigado pela audiência, beijo a todos, saúde e segurança para todo mundo e tchau!